boa tarde a todos, a todas. Essa é o nosso primeiro encontro especial dos alunos inscritos no curso Capitalismo à Deriva, né? É um espaço importante para troca de ideias, questionamentos, dúvidas, né? Dicas de livros, dicas de leituras, né? Eu vou inclusive já estar comentando aqui alguns livros, né? Alguns livros vão ser disponibilizados para vocês no grupo do WhatsApp. Então é fundamental o grupo do WhatsApp, até porque as pessoas que aqui estão, elas já estão no grupo do WhatsApp. Então é através do grupo do WhatsApp que eu vou estar disponibilizando, né? O material que pode ser interessante, o material que seja pertinente, né, aquilo que nós, né, o projeto editorial Praxis publica, né, e não apenas, né, se eu tiver algum texto, algum material que eu pense que vai enriquecer as temáticas desse curso, que são temáticas abertas, né? Capitalismo à deriva, é um curso, vamos dizer, de aperfeiçoamento, de aprimoramento de um conhecimento crítico. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu vou querer conhecer a turma, né? Algumas pessoas eu já conheço, me acompanham aí há um tempo, né? Inclusive tem orientandos, orientandas aqui também, né? Do doutorado e da graduação da Unesp. Então, mas algumas pessoas fazem um curso Crítica do Capital, né? E outras eu gostaria de conhecer, né? Eu vou pedir que se apresentassem. Vamos, então, essa apresentação. Eu acho que isso é importante para verificar a riqueza dessa turma, certo? Eu tive vendo assim por cima, muita felicidade ter uma turma tão rica, né? Tão no sentido mesmo da localização, né? Tem gente de vários lugares do Brasil, né? Tem do Uruguai, tem de Portugal. Então isso daí dá uma riqueza, dá algo que jamais seria possível se fosse um curso, um encontro presencial, né? Embora o presencial ele tenha o seu valor, mas vamos lá, eu as pediria que o Armando, né? Armando Cipriano Pires, né? Primeiro agradecer, viu, a todos pelo interesse de estar se inscrevendo nesse curso. Então, eu devo muito a vocês, porque o que seria do professor sem esse interesse de alunos e alunas, certo? Quer dizer, não seria nada, né? Então, só ter pessoas assim como vocês que tenham esse interesse, para mim, é uma felicidade. Vou pedir que o Armando, por favor, Armando, se apresente aí para a nossa turma. Obrigado. Bom, um abraço ao grupo. Eu sou sanitarista de formação e trabalho, né, origem como médico, mas sou professor do Instituto de Saúde Coletiva da Federal Fluminense há 32 anos, e dentro do campo da saúde coletiva, dois movimentos fundamentais a gente percebe hoje. Primeiro, recuperar os referenciais filosóficos e teóricos de um processo de reforma sanitária fundante do campo, e que foram abandonados, né? Então, eu comecei a me inserir nos cursos que o professor Giovanni vem desenvolvendo e até no própria instituição, para compreender um pouco mais as categorias, né, de análise do processo social e principalmente para a gente, né, das questões de condições de vida e o sofrimento e o adoecimento. Meu central trabalho aqui, além de estar no campo, né, nos territórios com os alunos da saúde, é o tema saúde, ambiente e trabalho. Participo de um grupo de pesquisa aqui, a gente agora está com disciplinas no mestrado de saúde coletiva. Então, sendo que a minha paixão inicial é a imagem, né, estudar a imagem fixa, a fotografia, e pouco a pouco perceber o quanto que a leitura dessa produção artística permite diálogos, né, com o contexto social, o processo de uma narrativa visual, né, que expressa
situações bem específicas, particulares, mas também situações gerais. Então, por isso eu venho acompanhando alguns cursos e tentando ampliar isso, agora tendo rotina de assistir cinema, né, estimulado aí pelo professor Giovanni, professor Wellington, né, e começar a ver os filmes, começar a entender uma forma de, além de percepção, uma forma de leitura, né, dessa narrativa fílmica, né, não só da história, mas como a imagem compõe e monta essa história. Então, é um pouco esse meu campo de interesse. Obrigado, professor. Obrigado. Muito bem, Armando. Armando, ele tem acompanhado há tempos os meus cursos, então é uma pessoa que tem esse interesse ampliado, né, de se enriquecer, né, tanto na parte da ciência como da arte, né, então, obrigado, Armando, por estar conosco mais uma vez. Eu pediria vamos ver aqui por ordem, né? Alex, por favor, Alex Capobianco. Boa tarde. Eu sou uruguaio, Montevideo. Eu sou professor de filosofia. Tenho um mestrado nos estudos latino-americanos. Na tesis eu abordei Mariátegui e Arismendi, dois marxistas, Mariátegui de Peru, Arismendi de Uruguai. Agora eu estou fazendo o doutorado sobre o marxismo em Uruguai. E eu trabalho como professor de filosofia. Eu trabalhei e trabalho na escola secundária, mas também em treinamento de professores a terceiro nível. Bom, tenho muito interesse pelo marxismo, muito interesse por América Latina, pela história do Brasil. Me interessa muito a comparação também. O Partido dos Trabalhadores é muito semelhante ao Frente Amplio de acá, o mesmo processo, a mesma deriva, o mesmo transformismo. Quando Giovanni fala sobre o PT, é como se falara sobre o Frente Amplio aqui. Então, eu estou muito interessado em todas estas temáticas. Bom, muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Alex, por estar conosco. Enriquece o nosso curso, essa troca de experiências, inclusive entre o Uruguai, né? Uruguai, eu tenho um carinho imenso pelo Uruguai. Eu, inclusive, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu fui para Montevideo, em 1986. Inclusive, na época, eu era dirigente do Partido Comunista Brasileiro e fiz intercâmbios lá com o Partido Comunista Uruguaio e, inclusive, participando de comícios da Frente Amplio. Então, é um carinho muito, muito grande, né? Embora faça bastante tempo, né? 1986, faz bastante tempo. Mas é isso. Outros tempos. Outros tempos, o Frente Amplio. Outro século passado. Mas é isso, gente. Vamos lá. Eu pediria a Eliane Pagani. Eliane, por favor, Eliane, se apresente para nós. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Eu peço desculpa que nesse momento eu estou conectada sem câmera, tá bom? Bom, mas eu sou assistente social, eu falo de Londrina, né? Moro, trabalho em Londrina, no Paraná. Trabalho no município, né? Na prefeitura municipal. Eu estou no momento cursando doutorado
A minha área de pesquisa é política de habitação, né, com recorte para habitação de interesse social. Neste momento, a pesquisa se propõe a fazer um estudo comparativo da política habitacional no Brasil e Chile. E aí, professor, eu me aproximei desse grupo de estudo a partir do seu curso sobre o neoliberalismo, por entender que seria um curso que iria contribuir demais, né, com a pesquisa, e também até para o exercício profissional. E aí acabei, assim, achando muito enriquecedora a oportunidade, então eu agradeço, porque daí eu dei continuidade acompanhando a oferta dos seus cursos, né, o seu debate. Estou fazendo o curso Crítica do Capital, então é uma oportunidade para que eu agradeça esse grupo de trabalho, esse grupo de estudo, para essa reflexão, né, que vem enriquecendo esse momento de estudo também. Eu creio que seja isso. Obrigada. Obrigado, Eliane. Isso é uma riqueza. A gente está reunindo essas pessoas a partir de cursos que eu, pelo menos há um ano, né? Eu dei o curso O Estado Neoliberal no Brasil, né, o ano passado, que inclusive o livro deve estar saindo agora no próximo mês, espero. É um livro difícil, porque é um livro que eu venho acompanhando aí também a conjuntura do governo Lula. Então, é um livro que ele é escrito no calor da política. Fiz o curso O Grande Transformismo, também na mesma linha, para tentar esclarecer, né, o nosso tempo histórico. O meu compromisso é sempre esclarecer o tempo histórico. Eu não vejo outro sentido na atividade do intelectual se o intelectual não servir para isso, certo? É claro que nem todo professor é intelectual, certo? Agora, quem é intelectual tem que ter esse compromisso de esclarecer o tempo histórico. E agora esse curso, Capitalismo à Deriva, que dá continuidade a esses cursos de aprimoramento intelectual. Agradeço aí mais uma vez, Eliane, e agora a Emanuele. Por favor, Emanuele. Boa tarde todo mundo. Meu nome é Emanuele, eu sou assistente social de formação, me formei recentemente pela UFRJ, ano passado. Eu atualmente curso pós-graduação, sou residente na atenção psicossocial, aqui no Rio de Janeiro, no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu me aproximei do curso porque durante a feitura da minha monografia, eu quis estudar saúde e trabalho, né, no processo de, digamos assim, indicadores sociais da saúde. E aí, então, eu conheci o trabalho do professor Giovanni Alves e fiquei muito encantada, achei genial. E aí eu comecei a pesquisar coisas que tivessem relação, né? E desde que eu entrei na residência, tenho me interessado muito por psicanálise também. E aí tenho tentado fazer essa ponte entre a objetivação do trabalho e a sublimação. E é mais ou menos isso. Muito bem, muito interessante. Inclusive, Emanuele, eu recebi um e-mail, né, que você se apresentou, tal, inclusive o projeto, né, um projeto de pesquisa, e eu fico feliz em saber que nesse grupo aqui tem né, as pessoas que têm essa preocupação, né, esse estudo com a questão da saúde, né, saúde física, saúde mental, enfim, com a subjetividade, né? Quer dizer, objetividade e subjetividade é um tema também que é muito caro para mim, né? Como eu falei ontem, né, quando eu discuti o conceito de sociometabolismo da barbárie, eu mostrei que não tem como fazer essa discussão sem nós nos determos na problemática da subjetividade, né? Quer dizer, discutir a barbárie social tem que entrar na problemática da subjetividade, porque a barbárie social é a problemática do sujeito,
não é do objeto, é do sujeito. E aí entra nesse campo, inclusive, do estranhamento, né? Da teoria do estranhamento, que é, agora, é claro, né, na perspectiva da crítica da economia política. Isso a gente vai ter oportunidade de estar conversando. Então, agradecer a Emanuele aí pelo interesse e pela participação nesse grupo. Agora, a Gabriela. Por favor, Gabriela. Boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu sou formada em Direito. Atualmente, eu estou estudando Ciências Sociais na Unesp de Marília. Desde 2016, mais ou menos, que eu tenho interesse nessa questão do trabalho, na época, Direito do Trabalho. Até que eu conheci o curso de Ciências Sociais e descobri que tinha uma matéria chamada Sociologia do Trabalho, então eu decidi me inscrever, comecei a fazer o curso, tive essa aula com o professor Giovanni, né, que foi quando eu conheci ele e conheci os cursos que ele dava. O meu TCC é sobre a reforma trabalhista e as suas consequências no sindicalismo brasileiro. O professor Giovanni é o meu orientador, né, desse trabalho de conclusão de curso. E eu sempre tive esse interesse nessa questão do direito do trabalho e também nas questões que envolvem o direito do trabalho. Então, não tem como você entender o direito do trabalho sem entender o mundo do trabalho no geral, né? Então, toda essa questão sobre saúde, dos trabalhadores, a questão que o Giovanni falou da atual conjuntura, eu acho muito importante a gente ter essa visão mais ampla para poder entender o que está acontecendo atualmente na questão do mundo do trabalho. Então, acho que é mais ou menos isso. Muito bem, Gabriela. Mas é exatamente isso, quer dizer, um curso de aprimoramento intelectual, né? Então, tem a dimensão de um aprimoramento profissional, né? Alguns de vocês aqui são professores, advogados, assistentes sociais, enfim, as mais diversas, né? São categorias que exercem, né, uma função social, uma intervenção social no mundo. Então, fazer esse curso é um aprimoramento para que vocês possam estar, inclusive, lidando com essa conjuntura de crise, né, de crise sistêmica do mundo. E tem também a questão específica da orientação de pesquisa, né? Nesse curso aqui, inclusive, tem 2 orientandos meus, né? Quer dizer, eu gostaria que todos os meus orientandos estivessem aqui, mas só 2 se dispuseram a se inscrever. Mas o fato é esse, o fato é que isso é importante, né? Entra na questão também da certificação, é certificado, atividade, né, hora-aula, quer dizer, isso daí é importante, tem esse aspecto também burocrático. E esse tema que a Gabriela está estudando, inclusive, é um dos temas que nós vamos estar discutindo quando nós estivermos falando da morfologia da burguesia brasileira, parte 2, a reforma trabalhista de 2017. Né? Nós vamos entender a reforma trabalhista na perspectiva não apenas do impacto que ela teve sobre o mundo do trabalho, mas vamos entendê-la também na perspectiva dos interesses de uma fração da burguesia brasileira, que, com certeza, né, estava interessada em todo aquele projeto, né, de reforma, né, levado a cabo por Michel Temer. Né? Isso é muito interessante, a gente vê tanto o lado do trabalho como o lado do capital para a gente entender o sistema. Né? Bom, agora o Luzimar. Por favor, Luzimar, se apresente aí para os nossos colegas. Olá, boa tarde. Está dando para ouvir, Giovanni? Dá, perfeito. Oh, ok. Bom, eu sou Luzimar, eu sou aqui em Presidente Prudente. Eu tenho formação na área do direito, como a Gabriela também.
Também conheci a sociologia do trabalho de forma tardia, Gabriela. Fiz o direito, toquei a vida como advogado, depois, num determinado momento, fazendo uma especialização lá em Minas Gerais, na PUC Minas, fui apresentado por um juiz, o professor Márcio Toro Viana. Na época ele era juiz, depois virou desembargador e aposentou. E o professor Márcio Toro Viana entregou para a gente a história da riqueza do homem, acho que é do Léo Huberman. E aí abriu uma caixa na minha cabeça, um monte de dúvida, e eu tive que não mudar de área, mas pelo menos ampliar a discussão, e foi quando eu conheci o Giovanni. Fiz o mestrado com o Giovanni, terminei em 2012, e agora estou fazendo doutorado com o Giovanni, também está me orientando. Além disso, eu atuo como advogado em sindicatos aqui em Presidente Prudente, sindicatos de trabalhadores e servidores empregados públicos, e tenho uma atuação também como militante junto ao Movimento Sem Terra, que é uma força política, uma força aqui do Pontal, que a gente tem uma atuação. No doutorado, inclusive, esse é um dos motivos que me levam a estar frequentando esse curso e revendo também aquilo que foi produzido ao longo dos últimos anos, nesses cursos que o Giovanni tem falado sobre política, sobre economia, sobre conjuntura atual, e com relação aquele curso com relação ao reformismo do PT, enfim, o que me chama a atenção que quando eu comecei o doutorado, eu comecei estudando a plataforma, trabalho plataformizado, e eu tinha uma concepção inicial de que se tratava de uma nova forma de trabalho, a partir de uma base informacional, a gente estava diante de uma nova modalidade. Mas o que eu tenho visto é que nós não temos nada de novo. E isso é um dos pontos que eu vou trazer e vou discutir. Isso é o meu interesse no curso também, para entender. O que a gente tem, sim, no meu ponto de vista, espero que isso se confirme ou não, de alguma forma, é que a gente tem uma nova forma de atuação do Estado brasileiro na conformação de uma categoria profissional. O plataformizado continua sendo explorado da mesma forma que era um trabalhador explorado nos anos 80, nos anos 70, enfim, em todo momento histórico do capitalismo. A gente tem todos os elementos de uma relação de trabalho típica do capitalismo. Só que num determinado momento, por uma determinada opção política institucional, essa relação plataformizada ela vem sendo tratada de forma diferenciada. Então, é esse ponto que eu ainda não consegui concatenar. Em que momento o Estado brasileiro... Porque a gente tem isso no Estado brasileiro. Outros países, França, Estados Unidos e alguns estados, têm reconhecido nessa relação plataformizada uma relação de trabalho típica. O Estado brasileiro assumiu, pelo menos nessa década pós-reforma trabalhista, pós-Michel Temer, assumiu um papel de indutor de uma categoria profissional, de uma categoria de trabalhadores. Enfim, eu já fiz pesquisa com relação à conformação social, conformação fática desse grupo de trabalhadores, e eu não consigo enxergar, eu cheguei a essa conclusão de que eu não consigo enxergar uma diferenciação, além da ferramenta de trabalho, além da forma de prestação de trabalho. Todos os outros elementos são típicos de uma relação de emprego, de uma relação de trabalho que já são fartamente estudados. Agora, a gente tem uma opção política do Estado brasileiro, é claro que tem um viés economicista, tem um viés liberal, tem um viés dessa quadra histórica que a gente está vivendo, de conformar essa categoria como um outro tipo de trabalhador. Então,
Eu acredito que esse curso, as discussões que a gente vai tratar dessa crise, desse momento do capitalismo, não só brasileiro, mas mundial, ele vai servir para eu conseguir elucidar, para eu conseguir terminar esse meu raciocínio para construir essa tese, professor. É isso, Luzimar. É um bom desafio, né? É um desafio. Inclusive, eu vou dar uma dica. Lá vai a primeira dica aí para vocês. É para vocês todos. No site da RET, www.estudosdotrabalho.net, nós temos lá um link para uma salinha, lá uma sala, Laboratório de Max. Nessa sala, Laboratório de Max, são podcasts que nós produzimos discutindo textos de Marx. Inclusive, tem uma série especial de podcasts discutindo o trabalho uberizado. Eu não sei se o Luzimar já teve a curiosidade de ouvir, né? Quer dizer, são podcasts, vocês podem estar fazendo as atividades diárias e estar ouvindo, né? Então, quer dizer, são laboratório, é o laboratório de Marx, porque a partir de textos como a teoria da mais-valia, o Capital, o capítulo 6º inédito, né, textos de Marx, né, comentando esses textos, mas tentando decifrar, né, afinal de contas, o que é o trabalho uberizado. Inclusive, tem até um podcast especial sobre esse projeto de regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo, né? Tem uma discussão, tem uma reflexão sobre isso. Então, fica essa dica aí para vocês, se tiverem curiosidade, dê uma olhadinha, né? Que é sempre bom, são formas de transmitir conhecimento, né? Bom, agora a Nissan. Por favor, Nissan. Boa noite, gente. Então, eu sou economista, sou mestre em Sociologia do Trabalho, e agora em setembro eu inicio meu doutorado em Sociologia. E desde o mestrado eu pesquiso o trabalho plataformizado dos entregadores por aplicativos aqui em Lisboa. E antes de entrar no mestrado, durante a pandemia, eu tive o privilégio de participar de um dos cursos que o professor Giovanni se dispôs a dar virtualmente, aí a partir do Brasil, eu aqui em Lisboa, sobre globalização e trabalho, né? Globalização, capitalismo e trabalho. E a partir dali eu tive acesso, eu já tinha lido um texto que um livro que o professor publicou em 99, agora eu acho que é Globalização, começa com Globalização o nome, esqueci, professor. Mas eu já tinha lido o livro e tinha me identificado com a forma como o professor escreve, de forma didática, a linha marxista, crítica, da ciência crítica, fazia muito sentido para mim aquilo. E também tinha lido os últimos textos acerca do trabalho uberizado, né? E, no entanto, ao refletir sobre essas duas abordagens, que a abordagem do professor Giovanni é diferente, e associando aos textos do Marx, eu percebi que muitas leituras acerca do trabalho de plataformas, ele se centra na fenomênica, na superfície, na aparência do trabalho, né? Ele não vai na raiz, não vai no que causa esses problemas. E aí eu acompanhando os cursos do professor, tendo acesso a novas leituras de cunho mais filosófico, de uma teoria mais marxista, mais densa, mais pesada, mais séria, mais comprometida mesmo com a ciência crítica, eu percebi que é impossível fazer um estudo sério acerca dos fenômenos com relação ao trabalho precário no século XX, século XXI, sem essa visão crítica, sem acessar uma teoria mais
que explique a lógica do sistema. E isso implica várias análises, né, acerca de como o sistema funciona e todos os meandros que atuam nesse sistema, inclusive as questões ideológicas e subjetivas. Então, partindo do conceito de captura das subjetividades do professor Giovanni, partindo de algumas categorias que eu conheci a partir desse acesso a essas leituras, a esses textos, eu percebi que o estudo e a crítica às novas formas laborais, elas ficam muito mais ricas, porque, na verdade, as formas laborais, os fenômenos são novos, mas se trata de uma repetição de práticas e de uma lógica operante que sempre existiu a partir do sistema capitalista. É uma repetição de uma pragmática que sempre existiu na história do capitalismo. O que mudam são as ferramentas, a indumentária, as formas de acessar e capturar essa força de trabalho, a forma de convencer a sociedade de que esse trabalho ele é necessário, enfim, né? E a gente percebe que o caminho que tem sido feito desde então é ladeira abaixo, né? Com a questão da ideologia, da capacidade de convencimento das massas de que você precisa ter uma postura produtivista, uma ideologia positiva, você tem que viver o hoje, o agora, e tem que trabalhar, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, enfim, toda uma lavagem cerebral que é feita para que não se haja qualquer tipo de contestação, de resistência ou luta contra a exploração e a precarização, que é uma lógica imperativa no sistema capitalista. Então, assim, o que eu sei é que nada sei, eu estou estudando muito com o professor Giovanni, com o nosso grupo de leituras marxistas, com os cursos que o professor dá. Para mim é sempre uma oportunidade grandiosa de acessar novos conhecimentos, e inicialmente causa uma confusão mental, porque são muitas informações, são muitas questões que a gente precisa levar em conta no momento que a gente escreve e que a gente se propõe a produzir um conhecimento científico crítico, né? A gente percebe a seriedade disso no momento que a gente acessa essas leituras e esse conhecimento sério, comprometido com a ciência crítica, histórica, com o materialismo dialético de Marx, e isso tudo eu devo ao professor Giovanni. Então, é um grande privilégio estar aqui e eu sigo aprendendo todos os dias. Obrigada. Bom, obrigado, Nissan, obrigado. Né? É sempre importante ressaltar que aqui é um espaço de reflexão teórica, metodológica, né? Fundamentalmente, né? Quer dizer, vocês já perceberam que aqui é um espaço marxista, mas é um marxismo vivo, né? Nós procuramos sempre estar buscando entender as novidades de um sistema que está explodindo contradições, né, para todos os lados aí, né? Então, nesse aspecto, essa atividade de teoria, de método, é fundamental para a produção de um conhecimento, que é claro que não é suficiente, né? Só teoria e método. É fundamental a pesquisa, né? A pesquisa empírica, né? Quer dizer, esse se debruçar sobre uma realidade que é complexa, né? Para nós não ficarmos só
só na doutrina, né? Ou só no método, aquela questão gnoseológica, mas é fundamental a pesquisa empírica, o dado, né? Saber ler a realidade. Essa é o grande desafio que essa que deveria ser a função da escola, né? Já desde o berço até a universidade, né? Você criar, né, sujeitos capazes de uma leitura crítica, né, lúcida da realidade, mas não acontece isso, né, por uma série de questões, a ideologia, a manipulação, enfim. Mas nós, de um certo modo, como nós somos trabalhadores do conhecimento, né, atividades como essas, elas são como, por exemplo, uma atividade de musculação, né, uma musculação mental, né? Quer dizer, eu sei que é pouco, de 15 em 15 dias, essa participação, né, ouvindo, falando, tal, mas isso, de um certo modo, vai agregando elementos, talvez sejam imperceptíveis, mas ali vão estar, né, esses elementos para tentar compor aquilo que a gente está fazendo, pode estar escrevendo um texto, pode estar né, elaborando um projeto de pesquisa, um raciocínio, enfim, isso é fundamental. Nós lidamos com isso, né? Aqui todos nós somos trabalhadores do conhecimento aqui, né? Nós estamos envolvidos numa troca simbólica, linguística, e é fundamental essa questão de nós organizarmos na nossa cabeça, né, o que está diante de nós, para a gente até poder comunicar, né? Então, isso é um desafio. Eu vejo, gente, eu tenho bastante tempo bom, assim, como professor, eu tenho que eu entrei na Unesp em 1996, né? Antes eu nunca tinha sido professor, né? Eu era bancário até então, só para vocês entenderem a minha trajetória pessoal, né? Eu fui 12 anos bancário, né? Fiz mestrado e doutorado trabalhando no banco, até que eu fiz um concurso numa universidade, né? A Unesp, né? E entrei e me tornei professor. E sou professor desde 1996, né? Então, quer dizer, é um tempo até bom para você ter a noção do que é que aconteceu na sala de aula, na cabeça, né? Nas gerações de alunos e alunas que passaram, né? Assim por mim, né? E eu vejo que vai se tornando muito difícil a atividade de orientação, a atividade de transmitir conhecimento, né? Quer dizer, é um esforço muito grande, né? Você tem uma mudança na sociedade brasileira que não é brincadeira, é uma mudança num aspecto, eu diria, metabólico, né? Sociometabólico, esse aspecto mesmo, né? Que a sala de aula de hoje não é a mesma que era há 20 e tantos anos, né? Quer dizer, e essa dificuldade, a gente tem que ter muita paciência, inclusive conosco mesmo. Às vezes a gente está lidando com temas complexos, então é fundamental a gente ir desenvolvendo, né, uma forma, né, de organizar as ideias que a gente evite complicar sem necessidade, né? E olha que, mesmo eu, com essa experiência que eu tenho, né, de ciências sociais, tenho vamos dizer, 40 anos de ciências sociais, né? E em 40 anos eu ainda estou aprendendo ainda a procurar, de um certo modo, né, hoje, ser mais didático do que nunca, porque a forma como eu penso nunca teve tão complexa. Então, quer dizer, é uma tentativa de que o pensamento vai ficando mais complexo, então eu tenho que correr para procurar elaborar isso, inclusive nas escrituras, né, de uma forma que um público possa entender,
né, ser inteligível, né? Porque o intelectual que não consegue ser inteligível, ele é um fracassado. Ele tem que se fazer entender, né? Não adianta bater cabeça. Então, isso é um esforço diário, né? Que eu estou dizendo que é um esforço diário, né? Que a gente tem que fazer para procurar comunicar, né? Ter uma abertura, né? Ter uma abertura para deixar de lado os afetos, né? Porque os afetos não ajudam a razão, né? Não adianta querer cruzar razão com afeto que não dá uma boa coisa, né? A ciência, ela se faz de forma, eu diria, é claro, né? Você tem que ter uma indignação, por exemplo, é um afeto tal, mas a indignação ela só é o start, certo? A indignação ela não pode nos acompanhar em todo o processo de produção do conhecimento, né? A indignação ela está ali no começo, ela é que joga a gente para fazer essa atividade da ciência social, né? E essa atividade é uma atividade que a gente tem que fazer um esforço, né, racional, né, lógico, eu diria lógico. Essa questão da lógica, né, faz muita falta, gente. Lógica faz muita falta, né? Quer dizer, o que é a lógica? A lógica é a disciplina do pensamento, né? Então, as pessoas são muito indisciplinadas. Mas isso não é problema delas, não é da idiosincrasia delas. É todas as falhas na formação que muitas vezes faz com que a gente não tenha essa operação mental, né, para organizar conceitos, categorias, né, teoria, método, e para se chegar, vamos dizer, a um conhecimento. Agora, um conhecimento concreto, né? Um conhecimento concreto no aspecto de que aquilo é que vai validar aquilo que você elabora, até, vamos dizer, teoricamente. Eu tenho assim, uma trajetória, desde o mestrado, inclusive o meu orientador, Ricardo Antunes, ele até um certo momento, lá no começo da orientação, ele dizia, olha, você tem uma queda para a teoria, né? Então, quer dizer, isso esse é a minha paixão, a paixão pela teoria. Agora, não vão pensar que essa paixão pela teoria significa que eu vivo no mundo da lua, né? Quer dizer, pelo contrário, né? É quando você entra num movimento concreto da realidade, você abraça, vamos dizer assim, os fenômenos, né? É que você elabora a teoria, né? Não é que você elabora a teoria e aplica na realidade, não, né? Quer dizer, a realidade ela te joga para você elaborar a teoria. E a teoria ela é uma etapa fundamental para você se reapropriar da realidade. Então, esse é o movimento que Marx, né, o método de Marx é exatamente esse. É um movimento onde você sai de um concreto para o abstrato, né, e do abstrato que volta para o concreto, né, é a concretização. Então, isso é algo que, vamos dizer, que eu posso estar falando para vocês a partir da minha experiência, né, que eu diria que é um valor que talvez que vocês possam estar enfim, está achando válido isso. Bom, Pedro Samuel, por favor, Pedro, se apresente para os nossos colegas. Boa tarde, professor, boa tarde, colegas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, professor. Você, no início, agradeceu que a gente estaria aqui, mas eu acho que somos nós que agradecemos a você de proporcionar um espaço tão rico, né? Numa tarde de sábado, para a gente debater e se conhecer, aprofundar o conhecimento. Assim como a Gabriela e o Luzimar, eu tenho formação jurídica, né? Mas aos poucos, amadurecendo, eu fui me afastando um pouco, mesmo com a atuação como advogado, na parte do estudo eu fui me afastando um pouco do direito por achar que ele fica
restrito às normas e reprodução da classe dominante, né? E, em realidade, ele acaba muito no jurídico e se afasta do sujeito. E por não ter essa oportunidade de fazer uma pesquisa mais crítica, na pós-graduação eu acabei me aproximando do serviço social. Aí eu fiz mestrado em serviço social na PUC, com a professora Jane Prates, que até ela é muito sua fã, professor, gosta muito dos seus estudos. E naquele momento a gente debateu a questão do aplicativo e o serviço de táxi em Porto Alegre, onde eu acabei usando muito a sua obra, aquela que trabalha a questão da subjetividade, porque ali a gente via as contradições tanto do taxista entre eles na disputa com o Uber, e um não reconhecendo o outro no trabalho e realizando o mesmo trabalho. E agora estou fazendo o doutorado também com a professora Jane na PUC, que a gente está trabalhando a questão da tecnologia e os trabalhos no centro de distribuição e automação da Amazon, tendo como parâmetro o modelo que já tem nos Estados Unidos e vendo os possíveis impactos no Brasil. Então, professor, fico feliz de participar, faço parte daquele outro grupo seu, de capital, mas eu não consegui participar da maioria das aulas por causa do alagamento que teve aqui em Porto Alegre, né? Eu lembro que eu comentei agora, faz 2 semanas que a gente conseguiu retornar para casa, então praticamente maio e junho. Maio foi fora de casa esperando a água baixar e junho de reconstrução. Aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda teve, muitas pessoas ainda estão fora de casa, ainda não normalizou, mas felizmente aqui a gente está podendo voltar a acompanhar, professor, então agradeço. Obrigado, Pedro, obrigado por estar mais uma vez conosco, né? Quer dizer, tem pessoas que fazem o curso Crítica do Capital e pessoas que também estão aqui conosco. Isso mostra que reconhecer o valor das nossas reflexões, né? Quer dizer, daquilo que é organizado pela Rede de Estudos do Trabalho, né? E o Pedro está falando, então, de Porto Alegre, né, Pedro? Isso, professor, Porto Alegre. Certo, só para fixar aí, quer dizer, bom. Agora, eu pediria... Rômulo Castro, por favor, Rômulo, se apresente para os nossos colegas. O seu microfone está desligado. Boa noite a todas e todos, obrigado aí. Fui orientando aí do Giovanni, né, no mestrado na Unesp Marília, tem já mais de 10 anos, né? Depois fiz doutorado aqui na Rural do Rio de Janeiro, num tema diferente, né, que foi questão agrária, sindicalismo, debate sobre teoria do Estado, mas a partir da perspectiva anarquista-bakuninista, né, da teoria que eu tenho trabalhado bastante. E agora estou sou professor do ensino médio aqui no Rio, então dou aula para alunos, né, de 15 a 18 anos. E nos últimos 4 anos fui presidente do sindicato aqui dos professores do Cefet, né? E sou militante da FOB, que é a Federação de Organizações Sindicalistas Revolucionárias do Brasil. E eu tenho, né, eu acompanho sempre, né, os textos aí do Giovanni, né, tanto na Boitempo, na Praxis, enfim, nos sites, né, e nos debates. Na Sociologia do Trabalho é o que eu gosto mais e que me aproxima mais, né? E retomei, como eu tenho retomado o debate sobre o trabalho, né, que não estava parado, mas estava ali, né, devido à vida, né, militância, enfim, a coisa toda. Não estava aprofundando muito. E aí eu retomei agora para aprofundar um pouco mais essas reflexões sobre o trabalho, né? Estava numa reflexão mais sobre sindicalismo, questão agrária, campesinato e Estado. E, né, retomando, né, toda essa discussão mais, né, contemporânea, né, vamos dizer assim, da nossa época, né, das crises, né, ecológicas, da crise de reprodução social, da crise, né, do Estado, enfim, toda essa particularidade, para retomar toda essa discussão, né, sobre a questão de um debate que a gente tem feito aqui no Cefet, né, sobre energia, né,
a produção energética, as contradições que a inteligência artificial traz, porque consome muita energia, né? Ao mesmo tempo tem o debate do meio ambiente, pelo menos, né? A ideologia, né? Essa ideologia, e aí você tem um gasto energético muito grande, enfim. Tudo isso me interessa e eu estou, né, nessa vibe de fazer essas interconexões, tudo isso, né, ou tentar pelo menos, né, nesses últimos aí 10 anos, não, obviamente 4 anos da militância do presidente do sindicato me deu uma afastada de uma discussão mais complexa devido ao tempo, porque eu não tenho licença sindical, né, estava trabalhando e sendo presidente do sindicato, e é isso, e aí retomar, né, essa discussão, ouvir os colegas, né, e os textos eu tenho acompanhado já, mas agora com afinco diferente, que é, né, estudando e fazendo esse debate. E dentro do campo, acho que apesar de eu não ser, né, um marxista, assim, né, mas dentro do campo do marxismo é o que eu mais gosto de ler e debater, né, acho que é o mais rico aqui, que eu tenho visto, pelo menos na militância também, que eu tive contato de diferentes grupos e, né, intelectuais, é o que eu tenho mais proximidade, vamos dizer assim. É isso. Legal. Bom, olha, para mim é uma grata satisfação estar reencontrando aqui ex-orientandos, né? Ex-orientandos de um certo tempo, né? Mais de 10 anos, e a gente se encontra porque, quer dizer, é uma grata satisfação porque eu vejo que as pessoas continuam nessa caminhada aí de estar procurando ter um aprimoramento com a consciência crítica, né? Com essa abertura, inclusive, para fazer o enfrentamento de novas temáticas, né? Que a realidade vai ficando mais complexa por conta dessa crise estrutural do capital. Então, esse reencontro sempre é muito interessante. E também é a prova, né? A prova que eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sou marxista, mas o meu diálogo com o Rômulo sempre foi um diálogo muito fraterno, né? Quer dizer, eu marxista, ele anarquista, né? Quer dizer, como que poderia ter esse entendimento? Mas é a questão de uma convergência numa consciência crítica, num interesse em estar fazendo um enfrentamento aí da luta de classes, né? Então, mas isso é muito legal. Esses cursos, eles servem exatamente para isso, para fazer com que as pessoas se encontrem, né? Porque você tem muita dispersão e, no caso, né, de um meio virtual, ele pode ser muito interessante, porque às vezes você encontra pessoas, né, que você jamais encontraria se não fosse, por exemplo, esse meio da internet, né? Eu, particularmente, principalmente desde a pandemia, né? Porque essa utilização desses meios, como, por exemplo, Google Meet, YouTube, lives, isso explodiu com a pandemia do novo coronavírus, né? Foi um movimento que eu fiz logo que aconteceu a pandemia, né? Quer dizer, logo em março de 2020, eu corri para aprender a mexer nessas ferramentas, né? Como, por exemplo, aulas pelo Google Meet ou fazer lives pelo YouTube, né? Inclusive, organizei 2 seminários do trabalho, né? Utilizando essas ferramentas, a internet, né? Porque eu comecei a ver a riqueza, né, de você estar reunindo pessoas, né, dentro dos limites das dificuldades que a gente tem de fazer, às vezes, um encontro presencial, né? O encontro presencial, você, hoje, particularmente num país como o Brasil, que é imenso o território, né? É muito difícil você reunir pessoas, a não ser que sejam assim, né? A cidade como São Paulo, né? Mas vai todo mundo de São Paulo, né? Quer dizer, parece que São Paulo é o mundo, o Brasil é São Paulo, mas não é isso, né? Quer dizer, esse espaço ele é importante exatamente por isso, e a gente aproveita dentro das possibilidades. Agora, a Sheila,
Sheila, por favor, Sheila, se apresente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou doutoranda do curso de Educação da Unesp, né? Conheci o professor Giovanni na época da pandemia, num curso no qual o professor fazia análise fílmica, né? Trabalhava as categorias marxianas a partir da análise fílmica, né? Foi um curso muito bom para mim, assim, foi muito importante e rico para minha formação intelectual. E quando eu vi que o professor estava fazendo esses cursos, eu resolvi fazer a inscrição novamente, dada a riqueza, né? Professor Giovanni é um patrimônio humano, né? Que a gente tem no Brasil, que de poucos intelectuais marxistas que eu tive conhecimento ainda tem uma posição marxiana mesmo, né? Se aproxima muito mais de Marx do que muito marxista, que acaba sendo alienado mesmo pela própria, eu acho que o aprofundamento, né, que você tem no complexo ideológico, no qual conforma, né, a teoria marxista, né, para teorias que se afastam de Marx, né. Eu fiz cursos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em universidades federais do Rio, no qual negam a luta de classes, por exemplo, né. Eles se dizem grupos marxistas, mas acabam abandonando a luta de classes, e isso para mim é complexo, né? Eu não vejo isso em Marx do ponto de vista teórico, né? O meu projeto na universidade, na Unesp, eu estou investigando a subsunção do trabalho docente ao capital, e eu não sabia a encrenca no qual eu estava me metendo, né? Porque eu até então não tinha muita, quando eu fiz o projeto, a dimensão do que significava a categoria subsunção, né? Até porque eu tive dificuldade de encontrar marxistas no mundo inteiro, né? Pesquisei em bases, não só no Brasil, né? Em outros países, marxistas que trabalhavam essa categoria especificamente da subsunção, né? Foram pouquíssimos marxistas que eu encontrei, então foi uma categoria muito difícil de aprofundar, né, teoricamente. Até porque, assim, eu vejo também uma grande dificuldade você tentar trabalhar categorias marxianas na academia, né? Porque você tem uma forma, um método que se distancia do método marxiano, né? Geralmente, a academia pede para você fazer um recorte histórico, a partir daquele recorte histórico, você analisar seu objeto, né? E isso é muito distante, né, do que o Marx constrói como método, né? E diante desse desafio, eu tentei entender primeiro, né, aí tentando utilizar a diferença entre conteúdo e forma, né, essência e aparência, como que esse objeto, como eu não teria condições, né, como Marx, de 20 anos de estudo, chegar no capital, chegar no mais-valor, né, a partir de críticas que ele faz à economia política, enfim, ao Hegel, ao Feuerbach, enfim, de como ele vai construindo a sua concepção teórica da sociedade capitalista. Eu tentei, então, nos primeiros capítulos da minha tese, fazer uma análise a partir do pensamento de Marx, né? Tentando identificar como que o Marx, no seu desenvolvimento teórico, né, a partir dos manuscritos de 44, né, ele vai desenvolvendo a categoria subsunção, porque ele não trata, num primeiro momento, como subsunção, mas como subordinação, né?
e de como essa subordinação ela vai se desenvolvendo até chegar na categoria subsunção no capital. E de como essa categoria se liga às outras categorias. Por exemplo, eu tinha grande dificuldade para entender qual era a relação com subsunção e alienação, né? Qual que é a relação? Aí né, e sozinha, lendo Marx, eu sou aqui do Mato Grosso do Sul, não tem nenhum marxista aqui, muito difícil, né? Porque eu vejo que as universidades meio que abandonaram a leitura marxiana, né? A gente lê quem escreveu sobre Marx. Dificilmente a gente lê Marx na academia, né? Eu vejo isso pelo meu grupo de estudo. A gente, durante 3 anos que eu estou na Unesp, a gente leu um livro de Marx, que, se não me engano, foi o Manifesto do Partido Comunista. E ler Marx não é fácil, né? Com o tempo curto que a gente tem para desenvolver a nossa intelectualidade, que sempre tem que estar voltando, e eu acho que eu acabo sendo muito exigente, né? De que tem que ter logo uma concepção mais próxima do que Marx pensava. E aí você se debate se defronta com grandes diferenças dos marxistas que estão discutindo, às vezes, categorias, né? Por exemplo, o trabalho, né? Eu vejo a grande diferença do professor, do orientador do professor Ricardo Antunes, por exemplo, ele defende, né, a centralidade do trabalho. Então, esse grupo, por exemplo, do Rio, né, que é ligado ao grupo do professor Mário Dwyer, não sei se o professor Giovanni lembra, ele faleceu na pandemia, eles não defendem essa centralidade do trabalho. Então, em alguns momentos, eu participando ali do grupo, eu entrei em conflito e falava, meu Deus, para onde que eu vou? É muito difícil você tentar trabalhar, às vezes, uma categoria com tanta diversidade, com tanta conflito teórico, né? Mas aí, hoje, eu acho que estou um pouco mais tranquila, né? E agradeço esse espaço, professor Giovanni, porque ele é fundamental, porque nós pesquisadores, a gente tem uma vida muito solitária, né? E eu acho que esses espaços, eles são fundamentais para a gente, às vezes, abrir, né, os nossos conflitos, as nossas ansiedades, né? Eu vi que colegas ali estão falando sobre a questão, por exemplo, do Estado, né? Eu também cheguei nessa questão do Estado, mas o Estado é como uma mediação, porque, na verdade, quando o Marx trabalha forma e conteúdo, o conteúdo ele permanece na história, né? Eu acho que eu li um pouco de Lukács, né? E o Lukács fala nessa permanência na mudança, né? Do conteúdo. E as formas, né? As formas, elas se desenvolvem, então as formas, elas vão mudando. Por exemplo, você tem a forma que se apresenta, né, igual o professor Marcelo Cacanhola apresenta, que a partir da crise estrutural você tem a forma capital fictício como predomínio, né, desse momento histórico que a gente está vivendo. Não é mais um capital produtivo, né, não é mais um capital que produza, por isso, uma das razões da crise, né, que é um capital que só se apropria do capital produtivo e distribui esse mais valor de acordo com seus interesses, né. E é isso, eu gostaria de agradecer, professor, mais uma vez, eu acho que parabéns, né, eu gosto muito dos seus livros, da sua produção, da sua coerência teórica, né, porque hoje em dia a gente vive num momento muito complexo dessas divergências teóricas que levam à inação, que levam ao enfrentamento, né, à não confrontação, principalmente da luta de classes. Obrigada, professor, um grande abraço e prazer revê-lo. Obrigado, Sheila, pela explanação, pela apresentação, né? E isso mostra como esse nosso grupo aqui ele é muito rico, né? Eu fico muito feliz de estar com todos vocês, porque tem muita potencialidade aqui de troca, de experiências, de abordagens, né? E eu quero, nesses nossos encontros, de 15 em 15 dias, abrir para que vocês se manifestem, para que vocês questionem, né? Quer dizer, as aulas são às sextas-feiras,
às 20 horas. Agora, o sábado, de 15 em 15 dias, é para vocês trazerem os questionamentos, né? Onde eu posso estar fazendo intervenções, mas eu vou estar sempre ali colocando, olha, vamos, eu quero ouvi-lo, quero ouvi-la, tal, porque isso é importante, né? Isso que a Sheila falou é muito interessante. Essa semana, no nosso grupo de leituras marxistas, nós discutimos exatamente o conceito de subsunção em Marx. E eu convido a Sheila para entrar lá no laboratório de Marx, né, no site da RET, e ouvir esses podcasts, né? Porque nós estamos, inclusive, a todo vapor, discutindo o capítulo 6º inédito, e lá essa categoria é fundamental, subsunção formal, subsunção real, do trabalho ao capital. Eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp o link para um site, né, EndNotes, que é um site de intelectuais americanos, europeus, né, dentro de uma perspectiva da teoria marxista, né, e eu vou estar disponibilizando um artigo que se intitula exatamente isso, História da Subsunção, né? É claro que está em inglês, mas isso não é problema nenhum. Hoje em dia, com a internet, né, o Google, ele traduz e vocês podem ver a riqueza do debate que tem lá fora. Eu acho o debate marxista lá fora muito mais rico do que aqui dentro, né? O nosso marxismo ele é muito pobre, né? Ele é muito pobre de elaboração. Geralmente, o que você tem ali são uma seita ali, outra acolá, fechadas, né? Onde não se troca, não se dialoga, né? E não se cria muita coisa, né? Se reproduz tudo, mas para criar, para elaborar, inclusive, para pensar, eu fico pensando assim, pô, mas tantas contradições qualitativamente novas a partir da explosão aí da crise estrutural do capital, né? E nós ainda com essa dificuldade de estar pensando, né, a partir de uma perspectiva dialética, né, uma série de questões, uma série de problemas. Eu acho que é isso que eu tenho feito aí nesses cursos, né? Vocês que têm acompanhado as minhas aulas sabem que eu sou muito teimoso no aspecto de eu estar sempre insistindo em tentar fazer uma abordagem diferente, mesmo que seja uma abordagem incompleta, uma especulação, né? Mas é uma necessidade que eu tenho de não estar só repetindo, né? Quer dizer, agora é claro que para fazer esse movimento, né, a gente tem que já ter uma certa experiência do método, né? Mas isso é importante a gente fazer isso para vocês verem isso que a Sheila falou é verdade, né? A riqueza que é o pensamento de Marx, mesmo nesse tempo todo aí, mais de 150 anos, né? Um autor que é claro que ele é necessário. O Marx é necessário, mas não é suficiente, é claro, né? Mas ele é necessário. Ele é necessário porque as questões que estão sendo colocadas hoje, né, são questões que ele conseguiu aprender a partir do próprio do desenvolvimento lógico da categoria capital. Isso é que é interessante, só para vocês verem a força da dialética, né? A dialética, gente, tem uma força tremenda, né? Ela é capaz, às vezes, de você especulando, você conseguir pegar tendências, né? Que hoje nós estamos diante dessas tendências aí, né? Quer dizer, a riqueza dessa capacidade de estar elaborando, resgatando o pensamento de um autor que é tão rico, principalmente hoje, né, a partir desse Marx que está sendo descoberto, desse projeto Mega, né, a partir desse projeto Mega, né,
Marx, Engels, Gesamtausgabe, né, que é as obras completas de Marx e Engels. É um projeto que eles estão editando, né, todos os manuscritos, escritos, cartas, notas, fichamentos que Marx elaborou a vida toda, né? O projeto é mais de 30 volumes, só para vocês verem. E uma grande parte desse projeto ele está disponível na internet. Olha que coisa maravilhosa! Na internet, nós podemos ter acesso aos textos originais de Marx, inclusive ler, porque lá, com essa inteligência artificial, vocês podem traduzir qualquer coisa. E vocês podem ver, inclusive, uma coisa que eu tenho hoje enfatizado muito, né? Quem está participando desse curso Crítica do Capital já percebe essa linha, né? Um certo cuidado com a etimologia, né? Quer dizer, o conceito, a categoria no original, né? Porque Marx ele escrevia em alemão, né? E essa escritura em alemão não é, as palavras elas têm uma riqueza muitas vezes de significações que são necessárias para a gente entender a riqueza do pensamento do autor, né? Isso basta ver esse próprio conceito de subsunção, né? Subsunção não é subordinação, né? Então, só que algumas traduções elas colocam, e algumas pessoas falam em subsunção, mas elas não percebem o sentido lógico e ontológico dessa palavra, né? Inclusive é uma palavra que tem origem latina, né? Mas que tem um significado que não é meramente subordinação, né? Dominação, né? Como às vezes algumas traduções fazem. A questão da tradução de Marx é um problema, né? Traduzir Marx é muito sério, porque se você pega uma péssima tradução, nós vamos perder aí metade da capacidade da riqueza do pensamento do autor, né? Então, eu vou estar disponibilizando, juntamente com esses 2 PDFs de livros que eu vou estar apresentando para vocês daqui a pouco, eu vou estar disponibilizando o link desse artigo no EndNotes, intitulado História da Subsunção, né? Só para isso que a Eliane, a Sheila, né? A Sheila ela colocou, né? É uma categoria, gente, muito interessante, né? Muito interessante, que inclusive vários autores que eu estou lendo, eles estão pensando isso, não apenas a subsunção do trabalho ao capital, né? Mas a subsunção da natureza ao capital, a subsunção da ciência ao capital. Quer dizer, essa categoria, que é claro que está na raiz, porque o capital ele é um sujeito automático, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que ele tem uma característica, ele subsume tudo aquilo, né, que está com aquilo que ele se defronta, né? Isso é uma peculiaridade do metabolismo do capital, né? A capacidade de subsumir tudo aquilo que o defronta, né? Não é à toa que ele subsume o trabalho, né? Até porque é a partir dessa subsunção que ele consegue preencher o vazio, que é o capital. O capital é uma forma vazia, ele preenche com aquilo que ele extrai do trabalho, né? Através desse movimento da subsunção. Mas só que o capital ele não subsume só o trabalho, ele subsume a natureza, né? Aí você tem elementos que oportunamente eu vou estar disponibilizando para vocês em PDF um livro de um filósofo dinamarquês chamado Søren Malm, né? Intitulado Compulsão Muda, né? Esse filósofo marxista dinamarquês,
ele, inclusive, trabalha com essa categoria de subsunção. E ele coloca questões muito interessantes. Só para vocês verem como o marxismo lá fora, né, você tem alguns pensadores muito criativos. Eles estão elaborando a partir desses escritos que estão sendo desvelados, né, manuscritos do último Marx, né, do Marx do velho Marx, né, aquele período que vai de 1870 até 1883, né, esse período último período de vida de Marx, certo? E isso daí, na medida em que nós temos acesso a essas notas de leituras, a esses manuscritos, né? Porque Marx, tudo que ele lia, ele fichava, né? E ele nesse período aí, ele teve muita dificuldade, inclusive, em fechar o livro 2, né? Não conseguiu fechar o livro 2, não conseguiu concluir o livro 3, né? Quem fez isso foi Engels, né? E por conta de que as leituras que ele estava fazendo estavam colocando tantos elementos ricos que ele, com o rigor que ele tinha, né, ele se sentiu incapaz de estar fechando aquela apresentação do Capital a partir daquilo que ele já tinha entregue, que era o livro 1. Inclusive, ele estava pensando em uma nova edição do livro 1, né? Mas, infelizmente, veio a falecer em 1883. Só para vocês verem que a cabeça desse intelectual, né? Uma cabeça aberta. Agora, ele, com certeza, isso é uma característica de Karl Marx, né? Ele muita dificuldade em fechar os escritos, né? As obras, vamos dizer assim. O Marx, os editores até ficavam chateados, porque ele, muitas vezes, dizia, vou entregar esse livro em tal prazo, né? Aí chegava no prazo e nada dele concluir, né? Porque ele tinha um estilo de trabalho que era muito rigoroso. Às vezes, ele tinha que fazer pesquisas muito densas, em tentar pensar a melhor forma de estar expondo aquela ideia, quer dizer, não era só uma questão de estar elaborando o conteúdo, mas elaborando a forma, né? Elaborando a exposição, não apenas a investigação. Quer dizer, isso faz com que a atividade intelectual dele fosse uma atividade que a escritura fosse mais complicada para você fechar. É por isso que ele é um autor que sempre abriu. Ele sempre abriu. Marx, ele não fechou assim absolutamente nada, porque era o compromisso com a dialética. A dialética, a lógica dialética é uma lógica aberta. Ela não pode fechar. Se for materialista, não pode fechar, né? Agora, se for idealista, você pode até ter um sistema, né? Como Hegel, né? Que era lógica dialética, mas era idealista, então ele fechou num sistema. Mas a dialética materialista, ela tem essa peculiaridade. Ela tem que ser aberta, ela tem que lidar com a contingência, ela tem que lidar com rigor até para entender, né, o desenvolvimento, né, do conceito, né, da categoria, né? Então, isso, de um certo modo, hoje nós estamos conhecendo mais do que nunca quem foi Karl Marx, por incrível que pareça, né? Nos últimos 30 anos, né, você tem lá fora muitos estudos e pesquisas a partir desses escritos novos, manuscritos novos que estão sendo organizados, né? Muitos desconhecidos, né? Para verificar como era um autor que tratava de temas e que tinha uma consciência muito clara, né, do que era o desenvolvimento do capital.
né? Agora, numa perspectiva aberta. É por isso que eu digo, agora, ser aberta não significa que ele vai jogar fora aquilo que ele escreveu, né? Que tem algum corte epistemológico, que ele mudou radicalmente, que antes era filósofo, aí virou cientista. Não, não é isso, né? No meu entendimento, Marx ele tem uma linha de continuidade, né? Onde ele vai aperfeiçoando uma capacidade crítica, né? Na medida que tem um compromisso ético, político com a emancipação do proletariado, né? Mas no plano do método, né? Na elaboração da crítica, ele vai aperfeiçoando, ele vai superando, inclusive, alguns limites que estavam sendo dados, desde 1844, né? É por isso que a teoria do estranhamento, que é algo que eu tenho discutido ultimamente, né? Ela vai sendo enriquecida na medida em que ele entra em contato com a crítica da economia política, né? E a crítica da economia política é um território imenso para nós pensarmos, por exemplo, essas formas de dominação do capital. É por isso que essa categoria de subsunção ela é uma categoria interessante, porque é como se fosse uma chave, né? Vocês imaginem que nós encontramos uma chave a partir do qual nós podemos estar entendendo esses processos, esse processo que é fundamental para entender o capital, que é o processo de alienação, né? No aspecto mesmo do empobrecimento, da dominação, né? Enfim. Então, para concluir a apresentação, Wellington, por favor, professor Wellington Fontes Menezes, se apresenta aí para os nossos colegas. Obrigado, professor Giovanni. Já uma boa noite a todos. Eu estou em São Paulo. Eu sou doutor em Sociologia e mestre em Ciências Sociais, que fui aluno do professor Giovanni, né, na época de Marília, né? E estamos também, né, professor Giovanni, com um projeto de cinema, né, conhecer o Brasil através do cinema, que vai começar o segundo ciclo nesse mês que vem, né, em agosto. Já aproveitar, fazer um convite a todos, né, para quem não estão inscritos, né, depois a gente pode até fazer uma propaganda aqui, né, professor, no grupo. Vamos né? fazer no grupo, sim, a propaganda. Isso, que é muito interessante esse projeto de conhecer todas as reflexões que nós estamos vendo já com esse curso, para quem não conhece a gente e tal, né? Olha, conhece o nosso projeto, nós pensando, focando no caso brasileiro, né? O primeiro ciclo a gente verificou os anos 60, os anos 70, e o segundo ciclo, que vai começar agora, meados de agosto, iremos ver os anos 80 e início dos anos 90, né? Então, essa questão que o professor está falando, e todos, nós temos aqui, né, professor Giovanni, um grupo altamente seleto, né, todos da pós-graduação, acho que tem ninguém que só graduação aqui, pelo que eu vi, né? São todos que já têm um conhecimento muito, muito, muito bacana, e é muito feliz, né, encontrar um grupo como este aqui, para a gente possa discutir temas que a Sheila comentou, né, sobre a questão, foi a Sheila, né, você falou, que o marxismo está escapando, né, dos centros universitários, né, isso é uma realidade, né, existe uma história por causa disso, né, mas é interessante que você esteja mencionando isso, eu achei muito interessante essa sua observação. É um sintoma do nosso tempo, né, isso não é à toa, né, esse tipo de dispersão do marxismo, principalmente aqui no Brasil, sendo bombardeada por outras ideologias predominante que utiliza o neoliberalismo com outros temas, né, com outros olhares, que, na verdade, são olhares sobre a mesma coisa, né? Para a gente não ampliar muito esse debate, que nós iremos ver, né, com certeza, nesse curso fantástico, mais um curso fantástico do professor Giovanni. E eu sou professor universitário aqui, na faculdade privada, fui mais de 15 anos professor da rede pública aqui no estado de São Paulo, um estado realmente que é o carro-chefe da política nacional, e a gente verifica muito as tendências. O Lula, por exemplo, está aqui, esteve agora em São Bernardo para lançar o ano eleitoral do PT, né?
já cometeu outras gafes, né? O Lula, né? Então mostra, hoje foi um dia aqui importante do PT, aliás, em São Bernardo, eu dou aula em Santo André, que fica na região do Grande ABC. Então, mais do que debater a questão marxista, como professor, mais do que debater a questão do capital, é debater também a questão da nossa própria existência, né? Não é possível pensarmos em cursos de pós-graduação, eu estou pensando, porque eu penso também dos meus alunos, sem refletir a própria realidade, né? Senão os cursos ficam extremamente herméticos, eu vejo trabalhos muito herméticos, muito protocolares, mas que não tem digamos assim, um interesse pela realidade concreta, né? Então, essa questão de pensar o Brasil, pensar o capital, através de outras novas abordagens do capital, que não há como você pensar o mundo do capital sem a construção marxista, né? Claro, o marxismo que não seja hermético, né? Que não seja aprisionado, né, em igrejas, mas um marxismo que permite elaboração da presente realidade. Então, enfim, só para comentar isso e convidar a todos vocês, né, ao nosso projeto de cinema, que com certeza, acho que pelo menos uma boa parte do público deve gostar, para quem gosta de cinema, mas mais do que cinema, é debater com maior profundidade a questão da realidade nacional. Muito obrigado, professor Giovanni. Vamos continuando aqui. Obrigado, Wellington. Vamos divulgar, sim, no grupo do WhatsApp esse curso, né, que vai iniciar agora em agosto. Gente, é o seguinte, bom, então vocês sabem que, né, como eu prometi, eu vou estar disponibilizando no grupo do WhatsApp o link, né, para esse site do EndNotes, que vocês podem... tem lá um artigo sobre a história da subsunção e tem outros temas, né? É um grupo de intelectuais marxistas europeus e americanos, e onde eles abriram esse espaço para tratarem de temas. E é bom que a gente acompanhe isso daí, certo? É bom que a gente acompanhe, porque é uma forma de nós estarmos nos aprimorando, né, com tradições marxistas de outros lugares, né? Quando você se abre para o mundo, você se enriquece, porque nós temos a nossa tradição, nós temos a nossa cultura, mas quando você olha, por exemplo, para o marxismo japonês, para o marxismo italiano, para o marxismo inglês, para o marxismo americano, né? Para o marxismo na América Latina, né? No Peru, no Uruguai, no Chile, na Colômbia, né? Quer dizer, no México, quer dizer, essa abertura hoje nós temos todas as condições para fazer isso. Antes não. Há 20, 30 anos, era quase impossível, pelas dificuldades de você ter acesso a material, pela dificuldade de você ler esse material. Hoje, com a internet, com a inteligência artificial, com a capacidade de organizar esse material, de traduzir esse material, onde você vai selecionar, você fazer um levantamento bibliográfico. Gente, é uma coisa maravilhosa. Na época que eu fiz mestrado e doutorado, se eu tivesse essas fontes, era uma outra coisa, né? Agora, a questão é nós termos essa abertura, nós sairmos dessas igrejinhas, dessas seitas, dessas perspectivas, né? Porque você, quando se apropria de um material que vem de outros lugares, não quer dizer que você vai concordar com tudo, não quer dizer que aquilo dali é a verdade do Marx, não. É um elemento até para que você possa estar validando algumas ideias que a gente possa ter, né? Então, essa oportunidade que nós temos hoje, né, com essas ferramentas da internet,
né? E agora com a inteligência artificial, elas realmente são muito poderosas, se nós soubermos utilizar, né, com essa finalidade. Eu vou estar, então, passando o link desse material, a gente depois pode, né, vocês podem depois dar um feedback, né, para dizer o que é que acharam, né, enfim. Eu vou também estar passando o PDF de 2 livros, que eu vou apresentar aqui o livro físico, certo? Esse livrinho aqui, que é o livro do nosso curso, certo? Capitalismo à Deriva, né? Está aqui, ó. A Era do Sociometabolismo da Barbárie, né? É um livro que tem o quê? Isso aqui tem 600 e poucas páginas, né? É um livro caro, é papel couché, colorido, tal, mas é porque eu fiz questão que ele fosse assim, mas eu vou estar disponibilizando para vocês em PDF, né? Vocês podem aí, de forma gratuita, estar lendo esses ensaios. Esse livro são dos ensaios que eu elaborei de 2011 a 2021. Quer dizer, todo um arco histórico de Brasil, né? De mundo. Inclusive aqui no livro, né? Quer dizer, eu como articulista do site da Boitempo Editorial, né? Teve esse período, né? Foi um período que eu, inclusive, renunciei a mandar, né? Chegou 2001, eu digo, não, eu não vou mais escrever para o blog da Boitempo, fechou o arco, uma nova fase. Pronto, entrei numa nova fase, certo? Mas aqui é dessa fase aonde é de 2011 a 2021. Então, são 10 anos refletindo o Brasil e o mundo, né? Com artigos que eu escrevia no calor, né, do momento lá, 2013, em São Paulo, aquela multidão, aquelas manifestações que tomaram conta do Brasil, né? E eu, naquela semana, eu articulando lá a rebeldia do precariado. Quer dizer, eram reflexões de um articulista que estava lidando com o neodesenvolvimentismo, com a crise do capitalismo global, com a crise europeia, com o golpe de 2016, né, com o governo Temer, né, com a reforma trabalhista, com a eleição de Bolsonaro, com a pandemia. Quer dizer, é um período, uma conjuntura muito rica, e está toda sintetizada neste livro, né? É um livro pesado, porque é um livro que foi feito para pesar, porque esses 10 anos de Brasil e do mundo foram pesados, muito pesados. Agora, ao mesmo tempo, abriu toda uma reflexão sobre essas categorias, né? Então, está lá, crise estrutural do capital, sociometabolismo da barbárie, precariado, proletaroide, gerontariado, todas essas reflexões com respeito ao capitalismo catastrófico, né? Pensando esse conceito de catástrofe, para pensar essa inflexão, essa mudança, inclusive na conjuntura, que eu percebia que depois do golpe de 2016, nada mais seria como antes, né? Quer dizer, esse era um sentimento, que era um sentimento, mas também via de uma percepção racional, de que nós estávamos vivendo ali, com aquele golpe de 2016, a deposição da presidenta Dilma, né? Com toda aquela conjuntura de Temer, que vai dar em Bolsonaro, porque a gente tem que entender uma coisa está ligada à outra, né? Quer dizer, foi Temer que levou a Bolsonaro. Quer dizer, e Bolsonaro, ele é a representação de uma nova etapa de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, nessa forma mais, vamos dizer, da barbárie social. Da barbárie social, uma barbárie social que hoje está sitiando esse governo do PT. Ela sitiou esse governo. Lula não pode mais, tem mais margem, tem mais o que fazer ali, porque antes podia, não fez, agora que não vai poder fazer, em termos de fazer o enfrentamento daquilo que eu chamo de Estado neoliberal.
Agora, a história é aberta, vamos ver né, o que é que nós vamos fazer com aquilo que a história fez conosco. Então, esse livro aqui, ele é um livro que eu diria que ele me inspirou a fazer esse curso, né? O curso, eu pego as temáticas desse livro, mas não necessariamente eu estou repetindo o que está no livro, né? O livro, inclusive, tem os artigos que eu contribuía, 2, 3 artigos por mês. Eu era um articulista muito prolífico, talvez o mais prolífico articulista do blog da Boitempo. Tinha meses que eu chegava a publicar 4 artigos, né? E uma coisa interessante, eu reproduzo aqui no livro todos os comentários que as pessoas colocavam no blog, lá no meu artigo, né? Isso é que é interessante, porque a gente vê pelos comentários das pessoas, né, elogiando, criticando, xingando. Quer dizer, é muito interessante, porque é o Brasil, é a recepção, né? E eu fui percebendo que, no decorrer desses anos, né, foi escasseando a participação nos comentários. Por que será? Por que será? Quer dizer, a sociedade brasileira ela vai entrando numa espiral muito complexa em termos de um declínio na capacidade de elaborar, de fazer a crítica, né? Então, isso está tudo expresso aqui, nesse livro que vocês vão ter o PDF, eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo do WhatsApp. E o outro livro que eu vou estar também disponibilizando é esse livro aqui. É a 2ª edição, né? A primeira edição saiu pela Boitempo Editorial em 2000, né? É a minha tese de doutorado, né? Que é o livro O Novo e Precário Mundo do Trabalho. Reestruturação produtiva e crise do sindicalismo no Brasil, né? Isso aqui é uma tese de doutorado de 1996. Vocês veem se, de fato, aquilo que eu coloquei aqui, se foi validado ou não pela história. Naquela época, eu já criticava todo esse processo de transformismo sindical e político do PT. 1996, eu já via isso. Agora, é claro que eu, a partir das estratégias sindicais, né? Eu analiso aqui as estratégias sindicais, né? Porque os sindicalistas eles são um núcleo importante dentro da formação do PT, né? O PT ele se forma com vários núcleos, né? A igreja, os marxistas, os ex-guerrilheiros e os sindicalistas, né? Tanto que o presidente Lula ele vem desse grupo aí dos sindicalistas. E eu já identificava lá em 1996, né, esse sintoma, né, que eu já colocava como sendo uma forma de conformação com a ordem do capital, né, com tudo aquilo que isso possa significar. Quer dizer, o curso que eu dei sobre o grande transformismo, ele é praticamente o desdobramento daquilo que foi constatado nessa tese. Essa tese, ela é uma tese que ela é datada, vamos dizer. Eu estou lá em 1996, a década de 1990 é a década da reestruturação produtiva, né? Mas eu já estava colocando elementos para pensar, olha, está se constituindo aqui um novo e precário mundo do trabalho, né? E eu vinculava isso à crise do sindicalismo. Só que a crise do sindicalismo não era só a corrosão das bases sindicais,
a crise do sindicalismo, era a rendição do trabalho ao capital. Aquilo que eu já discuto como se na captura da subjetividade, né? Que eu ia, de um certo modo, abrir essa caixa preta da captura da subjetividade no outro livro que eu publiquei, é Trabalho e Subjetividade. Então, esse livro aqui, ele é o começo de uma elaboração que marcou os meus 20 e poucos anos de reflexão intelectual sobre o mundo do trabalho, né? Então, essa edição, ela é uma edição revista e ampliada, né? É uma edição que tem um longo pós-fácil, inclusive sobre o declínio do sindicalismo brasileiro na era neoliberal, né? De 1990 a 2024, né? Quer dizer, está aqui, está tudo, vamos dizer, documentado, porque tem muitos dados, né? Dados empíricos, e um entendimento que, na verdade, eu posso até dizer o seguinte, quase 30 anos depois, se confirmou. Inclusive, a crítica que eu faço aqui aos acordos das montadoras, 1991, governo Collor, né? Toda aquela política lá do Sindicato dos Metalúrgicos, do ABC, da concertação social, do entendimento, do sindicato cidadão, né? Eu dizia, olha, pronto, renunciar à luta de classes. Agora não é mais sindicato classista, é sindicato cidadão. Pronto, se render ao capital, né? Então, quer dizer, isso já mostrava que era um partido que estava se metamorfoseando num dos seus núcleos fundamentais, que era o núcleo dos sindicalistas, né? É claro que a metamorfose do PT ela é mais complexa, porque ela vai se consumar no fins da década de 1990, né? E vai ser coroada com a Carta aos Brasileiros, em 2002. Mas é no núcleo dos sindicalistas que nós vamos ver, de uma forma até precoce, essa tendência da conciliação, da concertação social, do abandono da luta de classes, né? Da formação, né? de estratégias sindicais e políticas para administrar uma ordem falida. Essa ordem que hoje está falida, é essa ordem que nós vemos hoje no Brasil, né? Esse Brasil neoliberal é um Brasil falido socialmente, politicamente, todo sentido, não tem projeto de desenvolvimento, né? Então, quer dizer, isso começou lá, certo? Quando uma parte da esquerda, inclusive daqueles que faziam a luta, né? Luta de classe, greves operárias, São Bernardo, né? De onde saiu Lula, né? Quer dizer, foi aí, nesse núcleo, que se começou com um pouco de microscópio, como essa tese, né? Se deu para ver que essas tendências já estavam ali sendo tecidas, né? Porque a história tem isso. A história, se você é cientista social, você consegue ver o desenvolvimento de algumas tendências, e a nossa função é ver essas tendências e fazer a crítica, porque é o que nós podemos fazer, né? O resto não nos compete, né? Porque nós temos limites, né? Isso aí compete às lutas sociais, políticas, né? Mas a nossa função é sempre essa, dizer, eu avisei. Uma coisa que ninguém pode dizer, eu avisei, porque você tinha essas tendências, né? Eu podia ter errado, né? Eu podia ter visto que toda aquela estratégia sindical e política, ela nos levaria a um Brasil mais organizado, mais justo, mais próspero, né? Que, na verdade, mas não foi isso que aconteceu. E eu posso dizer isso porque a gente está a posteriori, né? Nada como
a ave, né, aquilo que Hegel falava, né, a ave de Minerva, que ela desce ao campo de batalha no crepúsculo, né? É isso que é interessante, né? É que você pode avaliar as coisas sempre a posteriori, né? Quer dizer, não dá para avaliar as coisas a priori, você avalia a posteriori, né? Com o testemunho da história. Gente, é o seguinte, nós já estamos aqui no nosso tempo. Essa é o nosso primeiro encontro, a primeira aula especial, né? Quer dizer, vai ser assim, né? Eu vou estar alimentando o grupo do WhatsApp com esses livros em PDF, com os links dos sites interessantes, dicas, inclusive, de eventos como esse, o Brasil através do cinema, né? E outros. Quer dizer, sempre alimentando esse grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é para o professor alimentar vocês de informações, né? Caso alguém queira entrar em contato direto, por favor, entre em contato ou por e-mail, o meu e-mail pessoal, que eu disponibilizo para vocês, giovanni.alves@unesp.br, ou então mesmo pelo WhatsApp, certo? Lá vocês podem estar mandando uma mensagem para mim, né? Agora, o grupo do WhatsApp, eu quero que seja assim uma linha cheio de dicas, cheio de informações, eu acho que fica muito mais rico do que um grupo aberto, que possa ter outra função, né? A função de interação é essa que nós vamos ter aqui, tá bom? E daqui a 15 dias nós voltamos a nos encontrar. Espero que as pessoas que não compareceram compareçam também, caso comparecendo, vão se apresentar, né? Vou ver se eu resgato essas 4 pessoas que não estão sequer no grupo do WhatsApp, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição, né? Vocês têm alguma questão imediata, alguma pergunta que vocês queiram fazer agora? Não, né? Bom, então, uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana e até a próxima. Até a próxima aula, sexta-feira, e o próximo encontro daqui a 15 dias. Boa noite. Obrigado, Boa noite gente. a todos. Boa noite, professor Giovanni.